Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal EBD Mestre. Você que já é aqui nosso, já se inscreveu, e você que está acionando aí pela primeira vez, né, por uma Jesuscidência, né? Jesus fez você passar por aqui, ou por um convite de alguém. Curta nosso canal, participe e, se possível, se inscreva para nos ajudar. O nosso canal é um canal pequeno, né, e um canal que procura levar a palavra de Deus através das lições EBD Betel, adultos e dos jovens, a revista Conectar Mais. E por falar em Conectar Mais, nós hoje vamos estar falando a respeito da lição Conectar Mais, a lição de número 2 da nossa revista, os obreiros Timóteo e Tito. Essa lição, essa revista, hoje, embora seja a segunda lição, mas é meu primeiro vídeo da lição, né? O primeiro vídeo tem também disponibilizado no nosso canal com o pastor Carlos Alvarenga, e ao qual eu mando o meu abraço. E esse trimestre nós vamos estar estudando as cartas de Paulo, as cartas pastorais, né? E o tema do trimestre é princípio para uma vida bem-sucedida. Hoje, como eu falei, os obreiros Timóteo e Tito. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos aqui estar abordando a questão da palavra obreiro. O que é um obreiro? O que é um obreiro? Bom, no contexto assim que geral, o obreiro é todo aquele que faz a obra, tá certo? Então, o obreiro fez a obra, é o obreiro. A obra, ela pode ser feita, uma obra espiritual, quando você trabalha dentro do reino de Deus, né? Não necessariamente dentro da sua congregação, aonde você é membrado, mas dentro do reino de Deus. E você pode também estar trabalhando como obreiro dentro da obra da igreja, em prol da obra do reino de Deus, numa escala um pouco mais baixa. Sempre para nós que somos, como o próprio apóstolo Paulo fala aos Coríntios, nós somos homens e mulheres, homens no sentido genérico, somos homens espirituais, então nós priorizamos em tudo a questão espiritual, sem, contudo, deixar de estar dando uma olhada à volta, né, no que está acontecendo em outro âmbito que não é o espiritual, é o âmbito social, circunstancial. Tá? Então, obreiro é todo aquele que faz a obra de Deus. Você está na igreja, você não tem nenhum cargo eclesiástico, você não tem nenhuma liderança, você não é chamado para nada, mas se você trabalha se oferecendo para limpar um banheiro, fazer uma visita, faz evangelismo, ainda que não só evangelismo assim, direcionado pela igreja, mas também um evangelismo independente seu, você pega e vai lá na rua, pega os prospectos e fala de Jesus, você é um obreiro, é uma obreira, com certeza, está fazendo a obra de Deus. Bom, olhando por um outro prisma agora, a palavra obreiro, algumas denominações, alguns segmentos evangélicos tem como obreiro uma espécie de um auxiliar do diácono. Primeiro eu vou falar, tem um segmento que na realidade vê o obreiro como propriamente um diácono. Inclusive nessas denominações não tem diácono, tem obreiro, tá certo? E no nosso segmento, na Assembleia de Deus, geralmente o obreiro ele é um auxiliar, é um trabalhador auxiliar do diácono, e que vai aprendendo com o diácono e realizando as mesmas tarefas, já faz o trabalho do diácono. Aliás,
O verdadeiro obreiro já faz o trabalho de diácono, o verdadeiro diácono já faz o trabalho de presbítero, o verdadeiro presbítero já faz o trabalho de evangelista quando tem a almeja, como a palavra diz, que nós devemos almejar, né? E a Deus cabe, então, distribuir. Então, a questão, voltando à palavra obreiro. Obreiro, também na Assembleia de Deus, pode ter uma outra conotação. Por exemplo, o pastor da sua igreja, ele é um obreiro, o presbítero é um obreiro. Por quê? Tem uma conotação de todo mundo que tem um cargo eclesiástico ser obreiro. Por exemplo, na nossa sede, nós, aos primeiros domingos de cada mês, né, nós convocamos reunião para os obreiros. E quais são os obreiros que vai? Pastor, evangelista, diácono, missionário. Então, tem essa visão generalizada também de todos nós sermos obreiro. E por que essa palavra é destinada a Tito e é destinada a Timóteo? Né? Paulo fala dos obreiros. Na realidade, o ministério apostólico, o apóstolo Paulo, como os demais apóstolos, eles são desbravador, são aqueles que dão o marco inicial do evangelho, onde eles passam evangelizando. É um verdadeiro missionário, o apóstolo, os apóstolos. E o apóstolo Paulo, em especial, muito relacionado na Bíblia, até porque ele tem mais escrito, então com certeza vai ter mais dados. Ele abre várias igrejas por onde passa. As pessoas vão se convertendo e ali precisa de uma pessoa para administrar aquele rebanho, porque dali ele parte para evangelizar outras e abrir outras igrejas. Né? Eu vi um irmão em um outro vídeo, um outro canal, falando algo que me chamou muita atenção e eu a considero como verdade, né? Que os precursores da Assembleia de Deus no Brasil, o Gunnar Wing e o Daniel Berg, na realidade eles não almejaram esse título, mas na realidade eles fizeram o papel de um apóstolo. Por quê? Eles saíram do seu país, do seu conforto e viajaram o mundo para pregar a palavra de Deus. E o trabalho deles foram tão impactante que olha aí a Assembleia de Deus, essa potência no Brasil, e muito disseminado, muito pregado, muito falado o Evangelho, a palavra de Deus através de mim, de você, de nós assembleanos, né? Então, quando Paulo tem um rebanho, porque ele prega e há um rebanho ali para ser cuidado, Paulo ele precisa sair para continuar a obra. Então é necessário que fica um obreiro, ou seja, uma pessoa que pastoreie, né? Pode ser um presbítero, pode ser um pastor necessariamente dito, e o título no caso aqui, relevante. Mas um obreiro, um missionário, um obreiro que esteja ali para instruir, para ensinar, para corrigir, para chamar atenção, para amar, para cuidar, para zelar, para orar, para ter uma presença, uma cobertura espiritual, tá certo? Então, obreiro. No tópico 1, vamos tentar ser o mais rápido possível. No tópico 1, nós vamos falar sobre o jovem Timóteo. O jovem Timóteo, pelo registro que tem em Atos capítulo 16, ele vai para a segunda, na verdade Paulo vai para a segunda viagem missionária, e ali é colocado também nesse grupo o obreiro, o pastor Timóteo, né, que viria a ser um pastor por cuidar de algo. E ali nessa viagem ele leva o pastor e ele fica responsável por algumas igrejas. Há quem diga, tá, alguns estudiosos acreditam que na realidade Timóteo foi meio que convocado pela falta do João Marcos. Bom, mas isso aí também é um dado que não faz diferença. O importante é que Deus conduziu ele, porque Timóteo foi uma bênção. A questão do testemunho é muito importante, abordado mais nesse tópico 1. O testemunho de Timóteo era
muito bom, era um testemunho que os outros davam testemunho por ele. Timóteo, por ser criado por sua avó e sua mãe, apesar do pai, né, não ter o conhecimento, mas né, o conhecimento da palavra, não olhar para esse lado, mas a sua mãe, a sua avó levou a formação cristã desse obreiro. E foi bom o ensinamento porque ele aprendeu direitinho e se tornou verdadeiramente um converso, ou seja, se converteu ao Senhor Jesus e se comprometeu em fazer a obra de Deus, né? E isso está registrado no livro de A Questão da Viagem, Atos, capítulo 16, mais propriamente os versos 1 e 2. O ministro e sua família. Então, voltando à questão aqui do testemunho, né, das pessoas que estavam ali, é muito importante você dar um testemunho e o seu testemunho ser observado, ainda que ele não seja pontuado, ainda que ninguém fale, e muitas das vezes acontece, mas tem sempre alguém olhando para nós. Nós somos espetáculo, diz o apóstolo Paulo, para o mundo. Eles estão nos observando. É interessante o seguinte, que interessante é uma expressão que eu usei e acho que não é mais apropriada, mas é triste uma questão do seguinte, que antigamente, num passado pouco atrás, bem remoto, há pouco tempo atrás, nós víamos pastores, né, denominados pastores, que tinha um certo cartaz, por exemplo, no comércio. E há relatos, por exemplo, de uma loja, alguém viu numa loja no centro da cidade, não sei se aqui no Rio ou em outro lugar, que eu estava lendo, em que uma loja colocou assim: não vendemos para pastores. Então, assim como antigamente nós tínhamos uma credibilidade muito grande por ser homem de Deus, por ser um homem de amor, um homem de compreensão, um homem de ajuda, um homem que tem o Espírito de Deus, infelizmente essa palavra caiu em descrédito. Às vezes quando fala pastor, eu falo, pastor, não, então não vendo para ele não. Então há uma generalização por conta de certas pessoas que não têm chamada de Deus, e se não tiver chamada de Deus, ainda tá bom. Algumas não são nem convertidas, inclusive agora há uma visão errada em alguns segmentos de que a igreja, ela é um bom negócio, porque dá dinheiro. Então tem pessoas que não têm a Jesus, não está nem aí para as almas, eles querem ganhar dinheiro e abrem igreja, se intitula pastor. E eu fico pensando, quem consagrou esse camarada? Às vezes ele mesmo se autoconsagrou. E quem deu autoridade espiritual para ele se autoconsagrar? Ele pode falar, foi Deus, mas você vai ver a vida do cara toda torta. Já começa errado numa visão somente de se dar bem financeiramente. Então, por conta desse desastre, né, e dessa generalização do povo, a palavra pastor caiu um pouco em descrédito. Mas na época de Timóteo, não, ele era considerado em altíssima estima, conselheiro por aqueles que se convertia, com o aval do próprio apóstolo Paulo, que também era muito admirado, conhecido como um apóstolo, aquele que teve experiência com Jesus, um homem de Deus. Tá certo? O bom ministro. O que nós devemos fazer para ser um bom ministro? Bom, Paulo, ele nos orienta a respeito do bom ministro. Eu vou falando com vocês aqui, eu esqueci de abrir, já vou abrindo aqui no livro de Timóteo. O bom ministro, Paulo fala que ele tem que ter ensinamento para algumas coisas, tá certo? Paulo fala a Timóteo que aquele que é bom ministro deve anunciar. Anunciar o quê? No caso, não anunciar, mas denunciar na igreja a
apostasia. Hoje, infelizmente, tem pessoas dentro da igreja que distorce a palavra por seu bel prazer, para encaixar a sua vida, quando na realidade nós devemos se encaixar ao que a palavra de Deus fala para nós sermos, para nós fazermos, enfim, tá certo? E as pessoas então criam uma apostasia, ou seja, a pessoa está dentro da igreja desviada, né? Com uma conduta fora da palavra de Deus. Não precisa sair para ficar fora da conduta da palavra de Deus. Se nós não seguirmos, mesmo na igreja, não seguirmos os mandamentos do Senhor, nós estamos fora da visão e logo pode acontecer o se apostar. Tá certo? Então, a apostasia. Também o bom ministro, lembrando aqui que ministro, eu já falei em outra live, é bom ressaltar, ministro é quem? Aquele que luta pelos interesses do povo. Ministro é aquele que briga pelas leis, briga pelo interesse do povo, briga pela sociedade. No caso, ministro, no sentido aqui da palavra de Deus, no sentido eclesiástico, ministro é aquele que luta pelas suas ovelhas, que cuida, que dá a vida. Jesus falou assim, que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Evangelho de João, no capítulo 10, ele fala que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, traduzindo, obreiro é servo. Traduzindo, ministro é servo. Então, o pastor ele tem uma autoridade espiritual, eclesiástica, e que ele pode te dar um conselho, pode te dar até uma determinada ordem, mas, em contrapartida, tudo isso é feito em prol do seu bem-estar, em prol da sua vida espiritual, em prol de você ser abençoado. Então ele, mesmo a questão da autoridade, e nós vamos falar isso, rapaz, isso aqui está lá no finalzinho da lição, é impossível, nós vamos dar uma pincelada, é impossível falar sobre esse assunto, mas vamos dar uma pincelada. Então, a autoridade aqui do pastor, ela é uma autoridade, mas ela visa o bem-estar da sua ovelha, da sua igreja, do seu rebanho. Tá certo? Então, o ministro. O bom ministro, ele também tem que combater as heresias. As heresias estão entrando dentro da igreja. O que é heresia? Heresia é tudo aquilo que contrapõe as regras estabelecidas, né? A conduta daquele grupo. E nós, crentes, cristãos, servos de Deus, servos do Senhor Jesus, qual é a nossa conduta? A regra de fé e prática. E qual é a nossa regra de fé e prática? A Bíblia. Então, tudo aquilo que vai contra a Bíblia, que distorce o que a Bíblia fala o contrário, é tido como heresia. Está fora. Nós vemos aí o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João. João lá na terceira carta fala de Diótrefos. Pedro fala também daquelas pessoas que pregavam coisa errada, né? O próprio Paulo, embora não era heresia, mas chegou lá em Corinto, aquela situação que um era de Paulo, um de Apolo, então tem que se botar uma ordem. Então o bom ministro tem que ter sabedoria de Deus para administrar essa situação na sua igreja. Outra coisa que o bom ministro precisa combater, a mentira. Por quê? A mentira ela é do diabo. O diabo é mentiroso desde o início e ele nunca se firmou na verdade. E Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou o caminho, a verdade. Então, Jesus é oposição à mentira. Porque o que é o oposto à verdade? A mentira. O que é o oposto à mentira? A verdade. Então, Jesus é o oposto. Você quer ficar do lado de Jesus ou do lado da oposição? E a mentira é o diabo. Obviamente, você quer ficar do lado de Jesus. Então, verdade. Tem que ir em cima da verdade. Qual é a maior verdade dentro de uma igreja? A palavra de Deus. Nada pode contra a verdade a não ser pela verdade, né? A única verdade que pode ser combatida é combatida pela própria verdade. Senão não tem como combater. Isso é tão sério, irmãos, que o apóstolo Paulo, se eu não me engano em Filipenses, ele fala assim, se vier alguém pregar outro evangelho, seja anátema. Se vier ainda um anjo do céu e pregar outro evangelho, seja maldito. E eu vou mais além. Se eu mesmo que estou pregando esse evangelho, amanhã eu vim aqui falar, está tudo errado, o evangelho é esse, e diferenciar,
eu seja maldito. Então, nada pode ir contra a verdade, a não ser pela verdade. Também Provérbios capítulo de número 6, verso 16 e o 19, o 16 vai dizer assim, 6 coisas o Senhor odeia, ou uma coisa assim, ou não aprova, e a 7ª o Senhor abomina. Né? E aí no versículo 19 fala assim, contenda entre os irmãos. O pastor, o obreiro, o ministro, ele precisa reter todo movimento de contenda, porque isso é de procedência maligna. Não ouvir fofoca, não ouvir disse-me-disse, mas ouvir o quê? Ter uma palavra de bênção para cada um. Certo? Orarmos uns pelos outros, amar uns aos outros, nós, os irmãos em Cristo. A destruição da família. O bom ministro precisa ir contra a destruição da família. Hoje, há uma ideia distorcida de família, que família já era, que família é coisa do passado. Família é uma instituição feita pelo próprio Deus, e o que Deus faz é perfeito. O fato de algumas famílias não darem certo, a não ser perfeito, não tem a ver com a criação da família que Deus fez, mas sim porque a família é constituída de homens, mulheres que são imperfeitos, né? E que às vezes não existe o amor. O amor é tudo, irmãos. O amor de Deus, ele une os corações, né? O amor de Deus, ele acaba com ódio, ele acaba com rancor. É maravilhoso o amor de Deus, né? Então, a banalização do casamento bíblico está em 1 Timóteo 4:3. Proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos em ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Então, devemos combater essa questão de proibição. Proibir a pessoa de casar está contra a Bíblia. Ah, mas eu conheço alguém que não casou e não quis casar. Não, tudo bem. Opção de não casar é uma coisa. Dizer que é proibido, eu não casei porque é proibido, porque é pecado, está fora, né? E a família, ela na realidade é a célula inicial da igreja. É na família que começa a igreja do Senhor. O bom pastor. Nós falamos aqui do bom pastor. O que o bom pastor faz? O bom pastor, o bom ministro, o bom obreiro. O bom pastor precisa também de preparo na palavra. Como é que você vai ensinar suas ovelhas se você não conhece a palavra? O que você vai ensinar? Vai ensinar de si próprio ou daquilo que você acha. O que eu acho é totalmente irrelevante e não serve de nada, mas o que a Bíblia me mostra, isso eu tenho que passar. E muitas das vezes o que a Bíblia me mostra é algo que vai contra mim mesmo, porque eu mesmo preciso me ajustar àquilo que eu estou falando. E aí a responsabilidade do ministro aumenta, porque quando ele vai falar, eu não vivo isso. Então primeiro eu vou me acertar e falar isso, porque tem que se falar. Tem que se falar. Tá certo? O versículo 13 e o 16. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 e o 16. O 13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação, ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mão aos presbíteros. O presbítero aí, o obreiro, o ministro, o pastor, foi interpretado a unção sobre ele para que ele pregue a palavra. Então, ele obrigatoriamente tem que conhecer a palavra, tem que buscar conhecer, buscar se aprofundar para ter o que passar de maneira correta com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está relatada na palavra. O versículo de número 16, versículo de número 16, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Então tem que perseverar naquilo que você fala. Se você não perseverar, você perde autoridade espiritual para falar sobre aquele assunto. É preferível que você não fale. Então chame alguém que fale e você tome jeito.
né, e se converta, porque a nossa vida é um constante preparo, a gente tem que estar sempre se renovando, sempre buscando a palavra, sempre nos coadunando com as regras da palavra de Deus. O obreiro também precisa de dedicação à verdade e piedade. O verso 7 desse mesmo capítulo 4 de 1 Timóteo. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Nós temos a bênção não só aqui, como a bênção futura. Então nós devemos ser uma pessoa enquadrado ao que a palavra está nos colocando aqui. No tópico 2, vamos correr. O jovem Tito. O jovem grego perdia credibilidade na visão dos judeus. Por quê? Para os judeus, Tito não tinha muita credibilidade porque ele não era circuncidado. Era olhado como ímpio. Mas na visão de Paulo, que pregava para os gentios, e principalmente na visão de Deus, era um grande instrumento na obra de Deus. E Tito, ele se sobressaiu muito a obra que ele fez. Paulo fala assim: eu quero que você organize a igreja de Creta, as igrejas ali. Então você vai discipular, você vai batizar, você vai instruir, organize tudo ali. Você pode ver isso em Tito capítulo 1, verso do 5 ao 8, onde ele faz a seleção dos obreiros, né? Ministros aprovados, né? O que Tito fala a respeito do ministro aprovado? Então tem uma relação aqui do que o ministro aprovado precisa fazer e o que ele não pode fazer. E o que o ministro precisa fazer? Ele precisa, número 1, ser irrepreensível. Ninguém ter algo contra ele, a falar contra ele, de uma conduta errônea, de pecado, mas ele é irrepreensível. Número 2, ter só uma mulher. Ontem nós tivemos na terça-feira, né, nós tivemos lá o culto da palavra, onde o bispo estava falando a respeito da porta estreita e da porta larga, e ele citando a pregação, né, de Jesus, lá no capítulo 5, 6, ele fala a respeito do casamento. O casamento, o obreiro só pode ter uma mulher, entendeu? E para toda a vida. Não deu, não ficou, fica sozinho. Só pode casar. Paulo traz um ensino maravilhoso, não fica dúvida de nada desse assunto de família, quando Paulo fala no capítulo 7 de 1 Coríntios. Tá? Então o obreiro tem que ser de uma mulher só, né? Amá-la, respeitá-la, e ela tem que ser sua parceira o resto da vida. Por isso precisamos ter a direção de Deus para contrair o casamento. Isso é tão sério que Jesus, na palavra, ele compara a noiva à igreja e o noivo a ele mesmo. Então Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Um dia nós, igreja, noiva, vamos encontrar com Jesus na boda do Cordeiro. Aleluia. Mas não poderia falar muita coisa, mas temos que ir adiante na lição. Terceiro, filhos fiéis e obedientes. O bom obreiro, ele precisa investir nos seus filhos, ensinar os seus filhos no caminho que deve andar. Não é só levar para a igreja. Tem muito crente que leva o filho a vida inteira para a igreja e quando ele cresce se desvia. Você tem que depositar, investir nele, comprar a Bíblia, ensinar ele a ler a Bíblia. Ele vê você a ler a Bíblia. O culto doméstico faz essa aproximação do seu filho a Deus, né? E você orar para que esse seu filho, essa sua filha, tenha uma experiência de salvação com Deus, que eles aceitam a Jesus como seu Salvador, porque o fato de ele nascer na igreja não está salvo não. A Bíblia é bem clara, só vai ser salvo quem aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Então orar para que nossos filhos se convertam. Se eles se converterem, pode ficar tranquilo que ele não vai sair da igreja. Ele pode até ser um crente fraco, pode ser um crente até regular, enfim, mas sempre aos pés do Senhor. É melhor, mesmo que ele não seja uma tocha, né?
mas esteja na presença de Deus, do que ele ser, de repente, um excelente filho, mas está longe de Deus, vivendo só para o mundo. Outro ponto aqui, o de número 4 agora, hospitaleiro. O obreiro precisa ser hospitaleiro. Nós temos vários exemplos aí na Bíblia, Abraão, né, que foi hospitaleiro, receber as pessoas com bom grado, receber bem na igreja. Tem igreja aí que o visitante entra, sai, ninguém nem fala com ele, o pastor não apresenta, né? Dê uma atenção especial para quem é visitante. Ele tem que ser tratado de uma forma diferente, porque os seus membros vão estar no outro domingo lá, você vai ter a oportunidade de falar com ele. Mas de repente esse visitante, que às vezes precisa de uma palavra amiga, às vezes precisa só de um abraço, que vai, Jesus, o Espírito Santo vai tocar, vai transformar a vida, ele vai se converter através do teu abraço. Às vezes precisa só disso, e muitas das vezes ele vai embora, ninguém fala com ele. E para piorar, ainda tem uns obreiros, né, que ficam na porta, que parece mais um soldado. Se tivesse uma espada ali, acho que o visitante nem entrava, se não estava espadada no camarada, o camarada ia embora, né, ou ia morrer ali, porque o camarada com uma cara que dá medo. Então o obreiro tem que ser simpático, tem que ser agradável, tem que ser uma pessoa que aproxima, não é verdade? Outra coisa que o obreiro precisa ser amigo. O obreiro precisa ser amigo. Amigo é aquele obreiro que se aproxima de você quando você não tem nada para oferecer. Aquele que está todo dia na sua casa, que você está sempre ajudando ele até pode ser teu amigo, mas isso não traz confirmação de que é teu amigo. O que traz confirmação de que ele realmente é teu amigo é nas horas que você não pode ajudá-lo, que você precisa da ajuda dele. Então, a amizade é isso. Lembrando que Jesus é o nosso maior amigo. Em qualquer situação, ele está do nosso lado. Moderado. O obreiro precisa ser moderado. Ele precisa ter um equilíbrio, né? Ele numa situação... Lembra daquela situação do Salomão com as duas mulheres e o filho? Então, ele precisa ter uma visão além do que se apresenta. Ele precisa ter um equilíbrio, ouvir as duas partes. Nunca julgue uma situação olhando uma parte só, principalmente porque a gente tem tendência, se nós pendermos mais por esse lado, por ser uma pessoa mais próxima, a gente vai pender para ele. Não, anula isso. Olha de igual modo, né? Tem que ser moderado, justo. O que é justo? Fazer a coisa certa. O membro é teu amicíssimo, mas ele pecou, ele precisa ser disciplinado. Mas é meu amigo, mas não interessa. A disciplina é igual para todo mundo, então tem que ser justo. A balança tem que ter uma medida só, não duas medidas. Uma medida só, equilibrada. Tá certo? Santo. O obreiro precisa ser santo, buscar a Deus dia e noite, orar, jejuar, ter momento com Deus todos os dias, procurar a santificação, procurar se separar para Deus e ficar afastado do mundo. E temperante, né? Ele precisa ser temperante, né? É aquele camarada que chega, não, deixa disso, tá uma briga ali, irmãos, deixa disso, ele joga um tempero ali, a comida fica gostosa, tava ruim, insou-se a sair uma briga, ele chega ali, apazigua tudo, né? Como foi dito também ontem, né? Aquele camarada aqui é apaziguador. No tópico 3, para nós encerrarmos, já está bem cumprido, a dedicação do mestre. Não vai dar para a gente falar muito sobre isso, que pega o assunto da autoridade espiritual. O mestre pregava e ganhava almas, né? Esse mestre que nós estamos referindo aqui é o apóstolo Paulo, para as igrejas, né? E o que acontecia? Ele deixava os obreiros ali para administrar aquelas pessoas. Então, a autoridade para administrar o obreiro tinha ali. Mas existem assuntos que fugir à alçada do obreiro, então ele vai à autoridade maior, para a autoridade decidir. E o próprio apóstolo Paulo ali, como que o criador, né, o instrumento para Deus criar aquela igreja, melhor dizendo, ele tem autoridade maior, mas em alguns casos ele também não vai ter poder de decisão, ele vai ter que ir a Deus para uma orientação, porque às vezes foge à alçada dele. Precisamos ter essa visão, submissão à autoridade. Devemos ser submissos à autoridade. Vamos resumir aqui, para encerrar, falar sobre a questão da rebelião, que nós já citou aqui, Provérbios capítulo 6.
né? A rebelião contra a autoridade implica em rebelião contra Deus. Desculpa. Você ser contra o seu líder, você está sendo contra o seu próprio Deus. Isso é sério. Há exceção? Sim, há exceção. Há relatos bíblicos? Sim. Pedro, perante o Sinédrio, falou assim, não importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando a autoridade ela vai para um lado que é contrário à palavra, então prevalece a palavra. Tem que ser submisso à autoridade maior, Deus. Se você é militar, o sargento te dá uma ordem, você vai no pátio cumprir aquela ordem, encontra com um capitão, e o capitão fala assim, não, você volta e faz aquilo. Qual a ordem que você vai obedecer? Aquele que tem maior autoridade. A mesma coisa é a autoridade do nosso pastor, e a autoridade de Deus está acima dele, a autoridade da palavra. Amém? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Não deixe de participar, de dar o seu like, de se inscrever no nosso pequeno e abençoado canal. Deus abençoe a cada um e até semana que vem, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus.